A ideia, eu não sei o que está acontecendo comigo. Quando eu vejo, eu já caí no mesmo erro anterior. Eu erro, eu me arrependo, mas depois de um tempo parece que eu esqueço que aquilo que eu fiz era pecado e eu vou lá e caio de novo. É claro que eu não faço de propósito, mas eu não sei o que acontece. Eu simplesmente erro. Então, lá em Juízes 3, de 12 a 14, o povo de Israel vivia exatamente a mesma situação. Os moabitas eram descendentes diretos de Ló e de sua filha mais velha. Você consegue conferir isso lá em Gênesis 19. Embora fosse um reino bem pequeno, Moabe dominou Israel por 18 longos anos. Isso como consequência do pecado de Israel, porque sim, Deus disciplinava o seu povo, permitindo que eles fossem subjugados pelo inimigo. Sem a proteção de Deus, os israelitas eram humilhados e oprimidos continuamente. No entanto, quando se levantava uma liderança fiel e justa, eles se arrependiam dos seus pecados e se voltavam novamente para o Senhor, consertando os passos. Mas quando essa liderança morria, o povo se afastava de Deus e começava a praticar os mesmos erros. E exatamente como Israel no passado, hoje em dia muitas pessoas vivem com a sua fé ora lá em cima, ora lá embaixo. E sabe por que isso acontece? Simplesmente porque elas não mantêm um relacionamento íntimo com Deus. Por isso padecem e não conseguem sair de um longo ciclo de sofrimento e pecado. Quando eu me converti, logo eu entrei para a faculdade e, por misericórdia divina, na faculdade Deus me cercou com algumas amigas cristãs. E na época, uma delas, a Aline, beijo amiga, saudade, a Aline me ensinou na época algo que seria imprescindível, importantíssimo, muito precioso para a minha vida cristã. Ela me disse que todos os dias eu deveria buscar Deus em sua palavra, buscar a direção dele para o meu dia, buscar saber o que Deus, como Deus quer que eu me comporte, o que Deus quer que eu faça. E o que ela estava me ensinando na realidade era me relacionar com Deus. E olha, eu aprendi e eu passei a fazer isso todos os dias da minha vida. Todos os dias eu acordava, fazia tudo o que eu tinha que fazer e no final da tarde eu pedia a Deus uma direção. E eu observei que ele acabava só falando sobre as coisas que já haviam acontecido e tentava me corrigir com os erros que eu já tinha cometido. E aí eu pensei, poxa, vou deixar de ser loura, né? Vou buscar... Brincadeira, hein, gente? Não me cancela, não. Vou buscar... vou deixar de ser... Eu mesma me saboto. Vou deixar de ser loura, vou buscar a Deus mais cedo, de manhã, assim que eu acordar, porque assim ele fala sobre aquilo que ainda vai acontecer e ao invés de me corrigir dos erros, ele me prepara porque eu não faça besteira, que eu não peque, que eu não erre, que eu não desagrade, que eu não entristeça, que eu não envergonhe, porque não, entende? E eu passei a buscá-lo de manhã cedo e isso foi perfeito. E é claro que muitas vezes eu errei, pequei, por não me lembrar das orientações que ele me deu, ou por ficar distraída com alguma coisa e não perceber, porque assim, nem sempre aquilo que Deus vai pedir para você não fazer é um pecado claro. Às vezes, nem é um pecado, mas é algo que vai te levar ao pecado. E Deus, que sabe de todas as coisas, já viu você pecando. Então, o que ele faz? Ele te dá uma orientação para que você não faça algo que vá te levar àquele pecado. Vou te dar um exemplo. Se alguém tem, um menino, por exemplo, tem problema com pornografia, Deus vai dizer para ele, olha, não assiste filmes, ou não entra no computador. Assistir filme é pecado? Não, assistir filme não é pecado, dependendo do filme, óbvio. Entrar no computador é pecado? Não, depende do que você vai fazer no computador. Mas por que Deus orienta a não assistir um filme ou a não entrar no computador uma pessoa que tem problema com pornografia? Porque ele tá lá assistindo um filme, aí de repente aparece uma cena de sexo. É um exemplo, tá, gente? Aparece uma cena de sexo. Pra mim não vai ter problema, porque eu não tenho problema com pornografia. Mas, por exemplo, e se eu tivesse? Uma cena de sexo seria o suficiente para me levar ao pecado. E é o que Deus tenta nos orientar a não fazer.
O computador, por exemplo, não é pecado acessar o computador. Mas se eu tô lá abrindo um e-mail e abro aqueles spams loucos que abrem de vez em quando com uma mulher toda sensual lá, o cara vai pecar, amigo, ele já tem problema com aquilo. Só que Deus, ele tá lá em cima, ele já viu, ele conhece o hoje, o amanhã e o ontem. Ele sabe de todas as coisas. Ninguém melhor para te orientar o que você deve ou não fazer no seu dia do que Deus. E hoje mesmo eu tive a experiência de me livrar de um ciclo de pecado justamente porque eu tive a felicidade de buscar Deus pela manhã. Eu sei que vocês devem estar curiosíssimos, querendo saber que pecado é esse. Vocês deixem de ser curiosos, porque isso é problema meu com ele, tá? E hoje, mais uma vez, Deus me salvou de entristecê-lo, aborrecê-lo ou envergonhá-lo, me dando exatamente essa passagem que fala sobre os erros recorrentes dos israelitas que eu trouxe para vocês. Foi justamente essa palavra que Deus me trouxe. Porque sim, eu apanho antes de vocês. E quando a oportunidade de errar, de cometer esse erro recorrente chegou, eu estava preparada, ligadíssima no que Deus havia me falado. E aí, ao invés de eu cometer o erro que iria entristecer a Deus, eu voltei atrás e falei, não, Deus me avisou e eu não vou fazer isso. Mas se eu desobedeço, eu entro novamente no mesmo ciclo de pecado dos israelitas. Não importa qual é o tipo de pecado, se é de cunho sexual, se é sobre finanças, não importa o que Deus disse para você não fazer, é para você não fazer. O pecado pode ser qualquer um, é qualquer coisa que você tem colocado no lugar de Deus ou acima dele. Então, segue o meu conselho, busca Deus logo de manhãzinha. Pode acreditar, isso pode te poupar muitos problemas e ainda vai te ajudar a entrar em Canaã mais cedo. Você está proibido de passar um dia sem uma palavra do seu pai. Ai, pastor, como que eu vou ver uma palavra do meu pai? Aí agora é legal, é assim, ó. Você vai ouvir uma palavra do seu pai assim, ó. Deus falando, Deus calado. Deus falando, Deus calado. Deus falando, calado, calado, calado. Ah, curte, comenta e compartilha com aquele seu amigo que pode estar precisando. Ah, não esquece de seguir. Mas não é a mim que você tem que seguir não, criatura. É Jesus. Segue ele, vai.